Neste vídeo vamos aprender como melhorar a classe Quiz. Vamos adicionar estados e comportamentos que permitam iniciar um jogo, embaralhar as questões e alternativas, fazer a leitura das questões e controlar a pontuação do usuário. Vamos lá! Vamos navegar até a classe Quiz. Então vamos dentro de App, Source, Main, Java, Models e vamos abrir a classe Quiz. E vamos adicionar as seguintes variáveis de instâncias: private, int, total questões, para representar o total de questões que nossa classe possui, total de erros e total de acertos, para representar a pontuação do usuário. Também vamos criar uma variável de instância para controlar qual é a pergunta atual que está sendo exibida no momento. Assim, quando o usuário responder a essa pergunta, sabemos qual será a próxima pergunta que deverá ser exibida. Vamos chamar de num_questão atual. Agora vamos criar um método chamado iniciar jogo. Este método, ao ser invocado, irá zerar as variáveis de instâncias que declaramos antes e também irá embaralhar as questões. Então vamos falar que o total de questões é igual ao perguntas.size, ou seja, ao tamanho da nossa lista de perguntas. O total de erros é igual a 0. Total de acertos também. O número da questão atual ainda é 0, não foi exibida nenhuma. E vamos criar um método chamado embaralhar questões para sortear as questões quando o jogo for iniciado. Lembrando que nós já embaralhamos as questões quando fizemos a leitura do arquivo de banco de dados de questões. Porém, este método que estamos escrevendo agora será necessário, pois o usuário pode reiniciar o jogo de tal forma que não seja necessário ler novamente as questões do banco de dados de questões. Neste caso, somente zeramos as pontuações e embaralhamos novamente. Então vamos clicar em cima do método embaralhar questões, vamos dar um Alt Enter e vamos falar para ele criar este método. Nós vamos utilizar a classe Collections. Então collections.shuffle, shuffle de embaralhar. Vamos embaralhar quem? Nossas perguntas. E vamos fazer um laço para cada pergunta que eu vou chamar de P, que está na nossa lista de perguntas, nós iremos embaralhar as alternativas. Então eu vou chamar o método getAlternativas da pergunta que está sendo iterada no momento. Agora vamos encapsular as operações de pontuação. Não vamos permitir que o valor das variáveis total erros e total acertos sejam alteradas de qualquer forma fora da classe Quiz. A classe Quiz será a única responsável por atualizar e fornecer estes valores. Então vamos criar métodos que permitam que essas variáveis sejam incrementadas de 1 em 1. Assim, fora da classe Quiz, podemos invocar estes métodos quando o usuário acertar ou errar uma questão. Vou chamar o método de contar acerto, que ele simplesmente vai incrementar em 1 o valor da variável de instância total acertos. A mesma coisa para a variável de instância total erros. Então vamos declarar um método chamado contar erro, que vai incrementar em 1 esta variável. Agora vamos implementar métodos para permitir que outras classes, no caso a nossa classe Activity, possa ler os valores das variáveis de instâncias total acerto, total erros e total questões. Então vamos implementar os respectivos métodos getters. Vou clicar com o botão direito, vou até a opção Generate, Getters, e vou selecionar as variáveis total questões, total erros e total acertos. Além disso, também vamos selecionar para ele gerar um método que retornará qual a questão atual. Por fim, vamos criar um método que retorne qual a próxima pergunta a ser exibida para o usuário. Invocaremos este método assim que o usuário responder uma questão para podermos exibir a próxima. Então vamos declarar o método, ele é público e retornará uma pergunta. O nome do método será getPróximaPergunta. Não recebe nenhum parâmetro
E a gente tem que testar se há uma pergunta para ser retornada. Caso contrário, nós retornaremos nulo. Então, se o número da questão atual for menor que o total de questões, então nós vamos incrementar o número da questão atual e vamos retornar esta questão. Então, vamos retornar a pergunta que está na lista de perguntas, no índice, numa questão atual. Vou colocar -1 porque o índice da lista começa de 0. Se não, se caso já esgotou as perguntas, nós vamos retornar nulo. Agora, sempre que invocarmos este método, devemos fazer a validação se foi retornada uma pergunta ou se foi retornado nulo. Se foi retornado nulo, então as questões acabaram. E neste caso, devemos exibir a pontuação total do usuário e finalizar o jogo. Neste vídeo, implementamos estados e comportamentos para permitir à classe Quiz a controlar o estado atual do jogo, fornecendo e embaralhando perguntas, controlando a pontuação e reiniciando o jogo.